Você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 27, ok? Livro dos Salmos, Salmo de número 27. Semana passada nós estudamos o Salmo de número 46 e hoje nós vamos olhar para o Salmo de número 27. Semana passada nós meditamos sobre o Senhor ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. E hoje nós vamos ver que Deus é a nossa luz que ilumina a escuridão do medo. Especialmente o pedido que o Fabinho fez, ele nos mostra justamente como esse salmo responde ele. Okay? Salmo de Davi, salmo de número 27, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacarem para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercaram. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, desculpa, veio a vontade de espirrar e não foi. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto. Não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido minha ajuda. Não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Há algo que eu e você sabemos muito bem. E nós sabemos o que é sentir medo. O medo é um dos problemas mais paralisantes da nossa vida. E esse medo ele pode ser manifestado de diversas formas. Medo daquilo que é desconhecido, medo de acontecer alguma tragédia conosco ou com a nossa família, medo da morte, medo da doença. Lembra do Covid? E agora, o que a gente vai fazer? Não pode sair de casa, não posso cumprimentar uns aos outros. Nós temos medo das pessoas, medo de perder o emprego, medo de inimigos que se levantam contra nós. Nós nos sentimos mal e com medo quando somos não compreendidos, quando somos rejeitados, quando recebemos críticas, nós temos medo delas. Quando muitas vezes nós somos esquecidos e não lembrados pelas pessoas, injustiçado talvez por alguma circunstância no nosso trabalho com alguém que nós tanto gostávamos. Temos medo de altura, temos medo de animais, temos medo de como vai ser criar duas meninas dentro de casa.
O medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte, muitas vezes, do nosso cotidiano. E algo que torna o medo maior é quando aquilo que muitas vezes nem aconteceu ainda e que a gente fica na expectativa, com medo de que aconteça, torna-se uma realidade. E às vezes essa realidade, ela se torna pior daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente tinha o medo. Quem tem familiar com crise de pânico sabe o que é lidar com o medo. O medo que paralisa, o medo que faz a pessoa não sair de casa, ficar deitada na cama, chorar a qualquer momento, o coração disparar constantemente. Então o medo paralisa. É terrível sentir medo e pânico. A gente não consegue avançar, a gente não consegue fazer outra coisa. Por isso que o Salmo 27, ele é um refrigério. Ele é um consolo do Senhor sobre as nossas vidas. E olha que interessante, o Salmo é uma canção. É uma música sendo cantada pelo Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ela traz descanso sobre o nosso viver. É uma canção que nos fortalece ao nos lembrar de quem Deus é. É uma canção que nos derrama graça ao nos lembrar que Deus é luz. E Ele tira a garra do medo e da escuridão que cercam a nossa vida. O Salmo não é escrito por alguém que não sabe o que é sofrer. Alguém que nunca teve dores. Alguém que viveu a vida de maneira sempre alegre e sem enfrentar qualquer dificuldade. Davi sabe o que é sofrer. Davi é alguém que injustamente padeceu nas mãos dos seus inimigos. Davi sofreu na mão do rei. Davi sofreu na mão de quem ele mais amava, que é seu filho Absalão. Davi enfrentou frustrações com seus amigos, com parentes. Gente que se levantou contra ele, gente má, os filisteus, a descendência de Golias, por exemplo. Só que a gente não vê Davi sendo paralisado pelo medo. O medo não o derrota. E a gente fica se perguntando, diante de toda essa circunstância que envolveram a vida de Davi, que nós lemos nas páginas das Escrituras, como isso pode acontecer? Há algum segredo para uma vida de destemor? Uma vida para ser vivida sem medo em frente às batalhas reais do nosso dia a dia? E talvez a maior batalha que nós tenhamos são com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Como que a gente pode seguir o exemplo de Davi? Por exemplo, no versículo de número 3, lá no final, que ele fala que ele vai ficar confiante. Porque a nossa vida, ela é muitas vezes antagônica. Nós estamos aqui, nesse momento, mas daqui a pouco, quando a gente vai para a nossa casa, a gente entra no nosso carro, o nosso coração começa a desesperar e há sentimentos, há circunstâncias que lutam dentro do nosso coração. Aqui nós estamos confiantes, mas depois ansiosos. Em outros momentos a nossa fé está firme, mas passou-se um tempo, nós somos tomados por uma dúvida. Então nós temos esses momentos antagônicos entre o nosso coração. E são sentimentos que o próprio Davi passou, mas que nós aprendemos através da sua vida e do Salmo de número 27, como louvar ao Senhor, mas também clamar a Ele mesmo diante de circunstâncias adversas. Veja, os 3 primeiros versos nos mostram que a confiança vence o medo. Olha que interessante, eu não vou reler os versículos, mas olha como ele vai olhar para Deus e caracterizar Deus como algo pessoal na sua vida, como a sua fonte de confiança. Ele vai dizer: o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha
vida, ou em algumas outras traduções, a minha força. Veja, então, Davi, diante do medo, ele se lança em confiança ao Senhor. Ele se lembra de quem o Senhor é na sua vida. Deus é luz. E quando a gente olha para que Davi chame Deus, mostrando que Deus é a sua luz, nós vamos encontrar isso somente aqui no Antigo Testamento. E isso é muito interessante, porque aponta e nos leva para o Novo Testamento. Nós chegamos no Novo Testamento e vemos João dizer que Jesus é a verdadeira luz. E que só é possível nós enxergarmos as nossas vidas corretamente, caminharmos de maneira certeira, quando recebemos a luz de Cristo. Porque é ela quem nos ilumina verdadeiramente. É ela quem dissipa a escuridão. Sem Cristo, nós permaneceremos cegos. O Deus deste mundo cegou o nosso entendimento. Davi nos ensina, então, que nas horas mais escuras, naqueles dias mais sombrios, quando a nossa visão ela está nublada, nas piores batalhas que a gente pode enfrentar, seja elas quais forem, seja o medo da morte, seja a doença que chega repentinamente, chega amanhã no serviço, o patrão vem e fala para você, ó, você está despedido, e aí eu tenho conta para pagar, eu tenho família para sustentar, o que eu vou fazer? Eu tenho problemas na minha família, como que eu vou lidar com isso? Davi diz que nós não precisamos temer, porque Deus é a luz que dissipa as trevas. Ele é o sol que irradia toda a nossa vivência. Ele é a verdadeira luz onde não há sombra de dúvidas ou variação. Então, através de Cristo, nós podemos enxergar correta e claramente. E essa luz que nos ilumina é para além da circunstância e dos momentos dessa vida. Ela nos faz enxergar além. Pensa o seguinte, imagine que cabe a força aqui, ok? A gente fique na escuridão. Como que a gente vai conseguir caminhar aqui no meio nesses dois corredorzinhos estreitos? Somente se a gente tiver uma luz, ok? A gente pode pegar a lanterna do celular e iluminar. Então, no meio da nossa vida, que o mundo jaz em trevas, e muitas vezes as circunstâncias escuras nos cercam, nós temos a luz de Cristo para poder caminhar. Isso nos dá segurança. Isso nos alivia. Cristo nos ilumina com a luz da sua palavra. Cristo nos mostra o caminho onde nós podemos seguir e pisar com segurança, sem tropeçar, sem cair. A palavra de Deus nos lança luz aos nossos temores reais, para que assim a gente lide com eles com tranquilidade de quem Deus é. Então, se Deus é minha luz, eu não preciso temer. A quem eu temerei? Se Deus é a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Quem mantém a nossa lâmpada acesa é o próprio Senhor, que em meio a tudo que nos cerca, não perde o controle, mas nos faz ficar em paz e seguros. E é por isso que Davi vai mostrar que ele é a sua e a minha salvação. Veja, não é a salvação no sentido soteriológico, mas a libertação, não é apenas o resgate, mas é quem nos salva do perigo, é quem nos estende a mão no momento de dificuldade, o nosso socorro bem presente. Nós podemos clamar ao Senhor, sabedores de que nós encontraremos socorro e alívio no momento oportuno. E você e eu sabemos qual era o nosso maior perigo. Uma vida vivida sem Cristo. Uma vida vivida na escuridão do pecado, mas Deus nos envia e manifesta a luz da sua salvação, que é Cristo Jesus. E essa luz ilumina o nosso coração e a nossa vida, então nós não tememos mais a morte. Nós não tememos mais o pecado, porque ele não tem mais poder sobre nós.
A morte não nos agarra mais, porque na verdade ela é o rio que nos fará atravessar para vermos a verdadeira luz. Veja, a gente chega em Apocalipse e lá fala que não existirá mais o sol, porque a luz de Cristo nos iluminará para todo sempre. Cristo triunfa na sua ressurreição sobre a morte e sobre o pecado. Portanto, em Cristo, eu e você estamos seguros. Quer sejam as circunstâncias adversas, quer não. Em Jesus nós fomos salvos e libertos. Mas a confiança de Davi, ela continua e ele vai dizer: o Senhor é a minha vida, a minha força, a minha fortaleza. Deus não apenas nos protege, Ele é a própria proteção. Deus não apenas nos fortalece, Ele é a própria força. Deus é luz, salvação e fortaleza para Davi. E é por meio dessa realidade que eu e você podemos viver sem medo de coisa alguma. Paulo vai dizer em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, mas que eu e você podemos responder com um sonoro: ninguém. Nada pode ser contra nós, porque Ele é a verdadeira salvação e a verdadeira luz. Veja, Davi vence o medo ao se apropriar de Cristo. Ele trata aqui como um pronome pessoal: é minha, é meu, é minha luz, é minha salvação, é minha vida. Então nós vamos vencer o medo quando nós nos apropriarmos verdadeiramente de Cristo como nosso Senhor, com confiança e olhando para quem Ele é, especialmente nos nossos momentos de maior dificuldade. Quando nós fazemos isso, nós depositamos a nossa fé e descansamos no Deus que é a nossa fortaleza, a nossa salvação e a nossa luz. E olha que interessante, isso nos leva não apenas confiar em quem Deus é, mas a desejar o próprio Senhor conosco. Verso 4 ao verso 6, nós vamos ver que a presença de Deus na vida de Davi o faz vencer o medo. E ele vai dizer então que ele pede algo ao Senhor, ele quer buscar a presença do Senhor, ele quer morar na casa de Deus, ele quer estar constantemente na presença do Senhor. Aqueles que amam a Deus desejam estar com Ele. Perceba os verbos que Davi utiliza aqui. Ele diz que quer morar na casa do Senhor, que ele quer contemplar o esplendor do Senhor, porque nos momentos de adversidade, quem vai o esconder é o próprio Senhor, é o Senhor quem vai fazer dele o local de segurança. Então, na presença do Senhor, meus irmãos, há consolo para as nossas aflições. Há abrigo seguro para as nossas tribulações. Nele, as nossas lágrimas que escorrem encontram o cuidado eterno do Senhor. O nosso sofrimento não é desperdiçado. Pelo contrário, nós encontramos as mãos do Senhor enxugando cada lágrima que escorre, cada dor que nos aflige. E esse consolo não é só para agora. Esse consolo é para toda a eternidade. Uma única vez, mas ela vai ser enxuta. E depois nunca mais, porque não vai haver mais dor, mais sofrimento. Não vai haver mais morte. Não vai haver mais maldição. Veja, na sua presença nós estamos protegidos. Ele é a rocha que nunca se abala, ainda que o mar espume ou ainda que a terra trema. Não há situação na minha e na sua vida que Deus perca o controle. Que o Senhor se desespere. Por isso que na sua presença há segurança. Na sua presença nós estamos escondidos, mas não por medo, mas porque é Ele quem é a nossa proteção. Veja, e depois por fim, Davi mostra que ele vai triunfar sobre os seus inimigos. Ele será honrado. Ou seja, nós também. Os nossos inimigos foram derrotados. Derrotados porque Cristo triunfou sobre eles.
Porque Cristo venceu, nós também venceremos. E então eu e você podemos cantar um novo cântico, podemos cantar uma nova canção. Nós podemos, de fato, ter riso e alegria na nossa vida, não porque as coisas vão bem, mas é porque na presença do Senhor nós estamos seguros e consolados. A vida vai ser um perfeito louvor constante, porque a presença do Senhor, que é o Deus Emanuel, o próprio Cristo que caminha conosco até a consumação dos séculos, está ao nosso lado. É Ele quem caminha conosco no vale da sombra da morte. É Ele quem não nos deixará e jamais nos abandonará. Então a gente caminha seguro. E na eternidade Ele se tabernaculará no nosso meio. A sua presença estará conosco para todo sempre. Então, Davi nos ensina que nós precisamos meditar em Deus. E às vezes a gente, quando a gente pensa em meditar em Deus, a gente vai achar que é ficar assim, ó, com os bracinhos cruzados, a mãozinha assim e ficar. Não é isso. Meditar em Deus é olhar para quem Deus é. É olhar para a palavra do Senhor e ruminar. É fazer disso uma lembrança constante. É buscar ao Senhor constantemente. Isso não nos faz sermos alienados aos nossos problemas ou fingir que nós não temos problemas, que nós não tenhamos dores e que nós não soframos. Absolutamente não, meus irmãos. Mas nós temos a segurança onde nós podemos encontrar o nosso descanso. Para onde você olha na hora do medo? A quem você recorre quando a situação está difícil? O que ocupa a sua mente? Porque se a gente olha para as circunstâncias, se a gente olha para os problemas, se a gente olha apenas para a dor, nós vamos nos afundar. Nós vamos ficar mais temerosos, nós vamos ficar desesperados e desesperançados. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos abrigo, nós encontramos esconderijo, nós encontramos consolo e segurança eterna. Olhar para Cristo, então, nos faz dissipar o medo. Olhar para o caráter do Senhor nos faz enfrentar o medo. Então, pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que Cristo fez, pensar em quem Cristo é nas nossas vidas, nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza, faz-nos não temer o medo e viver destemidamente. Porque há consolo ainda deste lado da eternidade. E o haverá ainda mais quando nós o encontrarmos com Ele. E aí então, depois de tudo isso, depois dessa confiança no Senhor, desse desejo pela presença do Senhor, nós somos levados ao clamor. Davi nos ensina a orar nos tempos de aflição. Verso 7 até o versículo de número 12. Ó Senhor, ouve a minha voz. Veja, ele está num profundo louvor ao Senhor, mas agora ele tem uma transição para clamar a Deus. De fato, nós podemos louvar diante do medo, mas também nós temos que nos dobrar diante do Senhor. Compadece-te de mim, responde a minha oração. Eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Não rejeites o teu servo. Tu tens sido a minha ajuda. Não rejeites nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Se as pessoas me deixam, se a minha família me abandona, o Senhor me acolhe. Então, em momentos assim, nós podemos e devemos levantar as nossas vozes em clamor ao Senhor. Meus irmãos, pessoas podem vir nos rejeitar, a família pode nos virar as costas, amigos podem voltar contra nós em violência, mas no Senhor nós somos acolhidos. No Senhor nós recebemos ajuda. É por isso que em momentos como esses, nós precisamos elevar os nossos olhos, a nossa voz e o nosso coração ao Senhor, para que Ele nos guie no caminho da esperança e não da desesperança, para que o medo não tome conta do nosso coração e nos leve para uma vida de distanciamento do Senhor. Há batalhas que são vencidas em oração, com o joelho no chão, prostrados diante do Senhor.
Na oração nós confiamos. Na oração nós abrimos mão de nós mesmos. Na oração nós nos humilhamos no Senhor. Na oração nós colocamos a nossa dependência nele, dizendo: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou frágil. Eu não consigo. Então somos cuidados pelo Senhor. Na oração nós esperamos pelo agir de Deus. Na oração nós temos a profunda certeza de que não seremos desamparados, mas que nas maiores angústias Ele se faz presente nas nossas vidas. E é por isso que os dois últimos versos, verso 13 e verso 14, nós chegamos à espera que vence o medo. Depois de clamar, depois de confiar, depois de ansiar pela presença do Senhor, o que resta ao justo? O que resta ao homem segundo o coração de Deus? Aguardar. E essa espera não é uma espera passiva, não é cruzar os braços e ficar sentado, mas é uma espera que é sustentada por fé. Perceba que Davi, ele volta à confiança inicial. Creio. Davi tem uma certeza. Eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes aqui é de fato a eternidade. Então espera, Davi. Espera pelo Senhor. Anima o teu coração e fortalece o teu coração no Senhor. Espera pelo Senhor. Essa espera é com paciência. E essa paciência é de fato o fruto da fé que nos faz aguardar. Não é uma fuga, mas é a confiança e ser valente diante do medo. É ter coragem de encarar o medo e dizer: o Deus que eu sirvo é um Deus bondoso. O Deus que eu sirvo é um Deus que me fortalece. O Deus que eu sirvo é a minha luz que dissipa toda a escuridão. O Deus ao qual é dono da minha vida é também a minha ajuda. É Ele quem me salvou de mim mesmo, do meu próprio pecado, e Ele quem me salva também dessa situação. E assim, então, o meu e o seu coração encontra firmeza no Senhor. Por quê? Porque nós o veremos face a face. Porque nós habitaremos com o Senhor, porque estaremos seguros para sempre. Por isso, espere. Qual que é o maior problema hoje da nossa geração? Uma geração ansiosa, uma geração que não sabe esperar, que não sabe aguardar. E em Cristo, meus irmãos, a gente encontra tudo isso, porque Ele é a luz que nos tirou da escuridão, é Ele quem abriu os nossos olhos para vermos a Deus corretamente. Ele é a nossa salvação, ao nos salvar da justa ira de Deus, tomando o nosso lugar ali na cruz. Ele é a nossa fortaleza, ao libertar-nos completamente do nosso pecado. Então, dessa maneira, o nosso coração é consolado. Consolado na vitória de Cristo sobre o medo. E pela fé, nós nos refugiamos no Senhor. A pergunta que a gente encerra é: onde você tem buscado luz nos seus dias mais difíceis? O que governa o seu coração quando as circunstâncias estão ao seu redor e elas são totalmente desfavoráveis? É a fé ou é o medo? Para onde você corre quando tudo escurece? Quando parece não haver esperança ou saída? Nós ouvimos um relato aqui. Há pessoas que estão se afogando no álcool, há outras que estão se entregando a uma vida de drogas para tentar sanar tudo isso. Mas a nossa realidade é que nós podemos correr para o Senhor e esperar no Senhor. Não é que a situação vai melhorar rapidamente. Não é que as coisas vão absurdamente serem outras no momento em que nós corrermos para o Senhor.
Não é isso. Mas é porque em Deus nós sabemos quem Ele é. A nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Por isso nós podemos ficar confiantes e dizer: a quem temerei? Que situação poderá me desestabilizar? De quem temerei medo? De quem terei medo? Qual é o inimigo que Deus não possa nos sustentar? Não existe. Por isso que o seu coração, que o meu coração, encontre consolo no Deus que é a luz, que elimina a escuridão do medo. Amém? Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário que os irmãos queiram fazer?